Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Querido Padre Antônio Carlos, irmão no presbitério, querido e amado povo de Deus, todos que aqui se encontram nesta igreja de Cristo, aqueles que nos acompanham por meio de nossos meios de comunicação, bendito seja este Deus Todo-Poderoso que nos reúne nesta noite de domingo para celebrarmos juntos, com muita fé, com muita esperança, este sexto domingo do tempo da Páscoa, da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje podemos dizer que uma alegria maior ainda nos contagia, certamente, porque na presença do Cristo nós também podemos contemplar a salvação para cada um de nós, mas de uma forma específica, nos permitindo ser inspirados pelo exemplo, pelo testemunho da Virgem Maria, Mãe de Deus e também Mãe Nossa. Que nesses dias vocês assim festejam, elevam as suas preces a Deus, pedindo o intermédio, o patrocínio e a intercessão da Virgem de Fátima. Que ela possa nos conduzir nesta noite, para também abrir o nosso coração, tornar o nosso coração dócil, para acolher a palavra do Senhor hoje, direcionada para cada um de nós. Vejam, amados irmãos e irmãs, nós estamos já nos aproximando de duas grandes solenidades que marcam então o encerramento deste tempo da Páscoa do Senhor. No próximo domingo nós iremos celebrar juntos a ascensão do Senhor. O Senhor que sobe aos céus, retorna para o seu lugar. Como bem rezamos, não é? No nosso credo, está sentado à direita de Deus, né? Do Deus o Pai. E depois, no próximo domingo, nós iremos celebrar juntos a grande solenidade de Pentecostes. Esse momento máximo na vida da igreja e de cada um de nós. O momento onde a igreja toma o impulso, onde a igreja é movida por este vento novo, este vento que sopra a favor do coração de Deus e que nos aproxima ainda mais do coração de Deus e que faz com que cada vez mais esta igreja de Cristo se estenda, cresça, alcance por todos os lugares desta terra. Pois bem, amados irmãos e irmãs, nos aproximando destas solenidades, nós vamos assim acompanhando as palavras do próprio Cristo Jesus, que não só preparou o coração dos seus discípulos, mas também preparou e prepara o coração de cada um de nós. Nós que também, pelo sacramento do batismo, recebemos esta marca na nossa vida, na nossa alma, esta marca também de discípulos missionários e missionárias de nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, no dia do nosso batismo, às vezes ainda ali mesmo inconscientemente, mas com o passar do tempo, no acompanhamento da igreja, no tempo de catequese, na nossa missão da igreja, vamos aprendendo qual é a nossa missão. A nossa missão não é diferente, não deve ser diferente da missão dos discípulos. E, mais ainda, não deve ser diferente da missão de Jesus. Até porque os discípulos, eles assumem a responsabilidade de dar continuidade à missão de Jesus. Pois ele mesmo fez este pedido aos seus discípulos e a cada um de nós. Ide por todo o mundo, batizando em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, fazendo com que a sua igreja crescesse cada vez mais. Pois bem, estando Jesus reunido com os seus discípulos, sabendo então que já se aproximava o momento, Jesus começa a consolar, começa a preparar o coração dos seus discípulos. Não imaginemos que as orientações do Senhor, que as palavras do Senhor sejam direcionadas somente para os discípulos naquele tempo,
mas tomemos a coragem de assim entender e fazer com que os nossos olhos e o nosso coração compreenda como se o Senhor tivesse realmente aqui no meio de nós, de forma talvez não física como naquele tempo, mas nas suas palavras tão vivas e tão eficazes, direcionadas para cada um de nós nesta noite. Estando Jesus com os seus, começa a preparar o seu coração, o coração dos seus discípulos, sabendo dos desafios, sabendo das provações, sabendo de muitas provações que os discípulos iriam enfrentar também ao decorrer desta missão. E ao mesmo tempo o Senhor hoje, e aqui de forma especial, queria destacar algumas dessas orientações para cada um de nós. Primeiramente, amados irmãos e irmãs, já nos preparando para a grande solenidade de Pentecostes, o Senhor nos ensina hoje e nos orienta algo muito bonito para a nossa vida. Ele começa o seu discurso dizendo que: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Ora, amados irmãos e irmãs, aqui está o primeiro ponto, a primeira orientação que devemos ter no nosso coração ao decorrer da nossa vida, da nossa missão e da nossa caminhada de discípulos. Ora, quem é o verdadeiro discípulo? O verdadeiro discípulo é aquele que ama profundamente o Senhor. E que tipo de amor é este, Padre, do que o Senhor está falando? De fato, um amor que não tem reservas, um amor que não tem condições, um amor que não tem empecilhos, um amor que não tem dois caminhos, que não tem duas realidades. Dou um exemplo. Por exemplo, aqui estou dentro da capela, dentro desta igreja. Aqui é muito fácil dizer que amamos a Jesus. É ou não é? É. Nos cantos, nas orações. Mas quando eu saio, a partir do momento em que eu saio desta igreja, desta capela, retorno para a minha casa, para o meu trabalho, para os meus afazeres, esqueço de repente que amo a Deus. Esqueço de repente que sou cristão. Esqueço de repente que sou discípulo do Senhor. Por isso, às vezes, procuro por outros caminhos. Por isso, às vezes, procuro realizar a vontade e os desejos do meu coração, da minha humanidade. Por isso, amados irmãos e irmãs, amar o Senhor profundamente e de forma verdadeira significa guardar verdadeiramente os seus mandamentos. E aqui classifico, destaco dois dos principais que o Senhor deixou para cada um de nós, sem deixar de lado aqueles que nós já conhecemos lá desde o período da catequese, os 10 mandamentos da lei de Deus. O que o Senhor nos diz? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com toda a tua existência, com toda a força da tua alma, e o teu próximo como a ti mesmo. Percebam, amados irmãos e irmãs, eis uma grande orientação que o Senhor nos concede nesta noite. Um desafio que nós precisamos propor ao nosso coração todos os santos dias, porque se queremos de fato ser discípulos do Senhor, precisamos aprender a amar. Não tem como dizer que ama a Deus se eu sigo por um outro caminho, o caminho da vaidade, o caminho do orgulho, o caminho da prepotência, o caminho da autossuficiência. Não tem como dizer que eu amo a Deus se eu não consigo perdoar o meu irmão, se eu ainda guardo ódio, mágoa, rancor, raiva de uma pessoa. Olha, Padre, eu amo a Deus, mas eu não consigo perdoar fulano de tal, então tu ainda não ama. Amar significa realmente viver uma entrega entre duas realidades. A nossa humanidade, tão pequenina e tão imperfeita, para com a realidade da divindade de nosso Deus. Onde nela, assim encontramos este amor que nos abraça, este amor que nos purifica, este amor que faz de nós novos seres humanos.
Por isso, amados irmãos e irmãs, o Senhor nos deixa algo muito claro. Queremos permanecer em nossa caminhada de discípulos, queremos permanecer em nossa caminhada de cristãos, precisamos procurar, buscar, amar a Deus em todos os momentos, em especial quando guardamos os seus mandamentos. Depois, o Senhor também nos dá uma orientação muito bonita. Mais adiante no seu Evangelho, Ele consola o coração dos seus discípulos, sabendo que Ele não mais se faria presente fisicamente no meio deles, sabendo que os discípulos iriam enfrentar dificuldades, sabendo que os discípulos iriam enfrentar grandes desafios, o Senhor faz questão de não abandoná-los. Mas como nós encontramos no início do capítulo 13 do Evangelho de São João, tendo amado os seus, amou-os até o fim. Por isso o Senhor no Evangelho de hoje se volta para os seus discípulos, que certamente estavam com o coração entristecidos, mesmo ainda não entendendo muita coisa, se volta para eles e diz: não vos deixarei órfãos. Olha que bonito, amados irmãos e irmãs, que tão profundo isso para a nossa vida. Um Deus que nos ama de uma forma tão grandiosa, que não nos deixa sozinhos, que não nos deixa abandonados, perdidos, desnorteados. Pelo contrário, um Deus que nos ama profundamente, independente de nossas fraquezas, independente de nossas mazelas humanas, mas foi por querer de Deus, não foi porque nós merecíamos, não foi porque nós somos dignos do amor de Deus, mas foi por amor dEle, por iniciativa dEle, que desde o início dos tempos, como nós bem acompanhamos na Sagrada Escritura, Ele nunca nos deixa sozinhos, desamparados, órfãos. Pelo contrário, é aquele Deus que se preocupa conosco, é aquele Deus que é carinhoso conosco, é aquele Deus que se preocupa com a nossa vida. E aqui vale dizer algo importante para você, meu irmão, minha irmã, que faz parte desta paróquia, você que nos acompanha pelas redes sociais. Às vezes nós perdemos o nosso tempo procurando amores que não nos levam a nada. Às vezes perdemos o nosso tempo cultivando, criando sentimentos que não nos aproximam de Deus, que são passageiros, que são efêmeros. E às vezes nós esquecemos desta presença de Deus, que muito mais do que uma coisa superficial, mas uma promessa que é definitiva para com cada um de nós. Eis que o Senhor subindo aos céus, diz também aos seus discípulos lá no final do Evangelho de São Mateus: eis que estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. E a promessa do Senhor é verdadeira, a promessa do Senhor é real, não é uma falácia, não é uma balela, não é uma mentira contada por um ser humano, mas de fato é real. A presença de Deus é muito forte, viva e eficaz no meio de nós. E como, Padre, isto acontece? É o próprio Senhor que vai descrever isso no Evangelho de hoje, já preparando o coração dos seus discípulos e também o nosso, para falar daquele que vem para atuar em seu nome, aquele que vem para também ajudar, contribuir, colaborar com a sua missão. Aqui estamos falando do Espírito Santo, o defensor, o paráclito, o advogado, este fogo que vem para inflamar os nossos corações, este vento impetuoso que vem sobre a igreja para impulsionar os nossos corações na grande missão de anunciar, de levar a boa nova, de falar, de propagar o reino de Deus. Ora, não é isto que acontece, amados irmãos e irmãs, estamos acompanhando esses dias nos Atos dos Apóstolos, na missão dos discípulos. Os Atos dos Apóstolos, os protagonistas não são os discípulos, mas sim o Espírito Santo e a palavra. Tínhamos um padre na faculdade que dizia isso, não era o padre Antônio Carlos? Não, olha, os Atos dos Apóstolos não deveria ser assim, não, mas deveria ser Atos do Espírito e da palavra.
Porque, de fato, quem é o protagonista da missão? O Espírito Santo, aquele que tem a grande missão de motivar, de enviar. E às vezes os discípulos, mesmo se encontrando em situações difíceis, sempre permitia que o Espírito Santo os levasse conforme a vontade do coração de Deus. E é este mesmo Espírito, amados irmãos e irmãs, que assim ainda sobrevém sobre esta igreja, paira sobre toda esta igreja de Cristo, motivando, impulsionando. Às vezes, quando nos encontramos cansados, fadigados, sem ânimo, sem fé, sem esperança no nosso coração, é este Espírito que vem a nós para soprar em nós este vento da alegria, este sopro novo, que vem animar o nosso coração, e aonde o Espírito de Deus se faz presente, tudo se renova. Por isso, hoje, nos Atos dos Apóstolos, nós encontramos, então, na figura de Filipe, grandes coisas que foram realizadas. Paralíticos que foram curados, aquelas pessoas enfermas que iam ao encontro dos discípulos, que eram também curadas, sejam quais forem as enfermidades físicas, espirituais. Onde o Espírito de Deus se faz presente, é sinal de tempo novo, é sinal de vida nova. Mas para que sintamos esta força grandiosa do Espírito de Deus em nós, aqui os discípulos nos ensinam algo muito forte. Não basta só dizer que quer o Espírito Santo. É preciso ter o coração dócil para acolher a vontade de Deus que age em nós por meio do Espírito Santo. Se formos acompanhar a trajetória dos discípulos, dos apóstolos, meus irmãos e minhas irmãs, perseguições, calúnias, difamações, injúrias, açoites, apedrejamento e até mesmo o derramamento do próprio sangue de cada um deles, por amor à causa do reino. Será que nós, só com as nossas próprias forças, só com a nossa própria vontade, seríamos capazes de também realizarmos esta missão? Por isso, amados irmãos e irmãs, para sermos bons discípulos do Senhor, precisamos ter o coração dócil ao Espírito Santo. Deixar agir em nós, não as nossas vontades, não os nossos desejos, mas aquilo que Deus pede a cada um de nós por meio do seu Santo Espírito. E era interessante, quando eles terminavam de evangelizar o local, o Espírito Santo imediatamente, vai nos dizer os Atos dos Apóstolos, já levava eles para outra missão, dizendo: olha, a missão é grande, a messe é grande, precisamos fazer mais. Quem sabe também o convite dessa festividade deste ano que vocês estão realizando, mesmo que pela primeira vez também seja um convite para cada um de vocês, até porque também quem estava no cenáculo no momento da descida do Espírito Santo, a Virgem Maria, ela que também nos ensina a acolher, a ter o coração dócil para acolher o Espírito de Deus em nossa vida, ela que o acolheu por primeiro, quando disse sim, sim ao projeto de Deus, sim ao projeto de salvação da humanidade. O Espírito Santo quer renovar a vida de cada um de nós. Porém, isto só é possível quando abrimos o nosso coração para acolhermos este dom de Deus. Depois, amados irmãos e irmãs, uma outra orientação o Senhor também concede e deixa a cada um de nós nesta noite. E esta orientação vem através de São Pedro, na segunda leitura de hoje, quando ele também nos afirma algo extremamente poderoso. Irmãos, caríssimos, santificai em vossos corações o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, tendo em nós a presença deste Cristo Jesus, o ressuscitado, precisamos estar sempre prontos para dar razão da nossa esperança, dar razão da nossa fé. Em outras palavras, o discípulo, quando ele aprende, ele não guarda para si mesmo.
Aprendi, vou guardar aqui, colocar dentro da gavetinha aqui e deixar aqui pronto. Não. Todo discípulo que aprende com o Mestre, todo discípulo que tem e recebe o Senhor no seu coração e na sua vida, precisa da razão deste Senhor em todos os momentos da sua vida. E olha, digo mais, não pode ser só aqui dentro. Aqui dentro é fácil. Falar de Jesus, falar de Deus, falar da Virgem Maria, falar que eu sou cristão, dentro aqui é fácil. Sabe onde está o maior desafio? Lá fora. Às vezes a gente olha, né? O desafio da igreja na missão de evangelizar, assiste pela televisão, acompanha pelos rádios, em locais tão grandes, né? E a gente diz, nossa, que desafio, né? Longe, distante de nós. Sabe onde é o primeiro desafio que começa? O primeiro lugar onde você deve dar razão e testemunho da tua fé, sabe aonde? Lá na tua casa. Que bom, você tem aqui pessoas que conseguem trazer todos os seus familiares para a missa. Isso é maravilhoso. Você, pai, você, mãe, que aqui está, que consegue trazer os seus filhos. Você, esposa, que consegue tirar o teu esposo de lá e trazer para a missa. Esposo, você que consegue trazer a tua esposa, que está às vezes na correria, trazer para a missa. Bendito seja Deus por isso. Mas aqui entre nós também tenho certeza que tem aquelas pessoas que ainda não conseguem trazer todos os familiares para a missa. Dá testemunho. Tens dado testemunho da tua fé? Tens falado com afinco, com zelo, com veracidade, naquilo que tu acredita, naquilo que está realmente no teu coração? Como tem sido o teu testemunho da presença de Cristo dentro da tua casa? E às vezes somos bons catequistas, somos bons guardas, somos bons coroinhas, ajudamos na liturgia, ajudamos no canto, somos ótimos aqui dentro, mas em casa as coisas mudam. No trabalho, eu não falo de Jesus no trabalho, padre, porque eu não posso, porque eu tenho vergonha. Lá no meio dos meus amigos, padre, na rodinha lá dos meus colegas, eu também não falo de Jesus, porque eu também tenho vergonha. Caríssimos, vai nos dizer São Pedro, santifiquem os vossos corações em Jesus Cristo. Este mesmo Senhor que deu a vida por nós, este mesmo Senhor que venceu a cruz, venceu a morte, venceu o pecado para nos conceder uma vida nova. Nenhum tesouro deste mundo, nenhum sentimento de orgulho, prepotência, autossuficiência, busca por poderes e bens materiais, pode pagar o sacrifício que Jesus realizou por amor a cada um de nós. Tens consciência disto? Acolhes isto no teu coração? Coragem para testemunhar o Senhor. Ser discípulo do Senhor não é uma missão fácil. Por isso que o Senhor, no final do Evangelho de hoje, nos diz: como vamos saber que Jesus se faz presente no meio de nós? Como vamos saber se realmente Jesus, como ele tanto dizia, naquele dia sabereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós? Como saberemos desta relação bonita da qual o Senhor nos convida a participar? Ele não se remete, ele não se limita somente à relação do Pai, o Filho e o Espírito Santo, não. Mas ele nos convida a fazer parte desta relação. E como fazemos isto? Ouvindo, guardando os seus mandamentos. Porque quem acolheu os mandamentos e os observa, esse ama Jesus. Ora, e se quem segue os mandamentos ama Jesus, também será amado pelo Pai. E eu o amarei e me manifestarei a Ele. Jesus já se manifesta no meio de nós.
através de gestos tão bonitos, através dos sacramentos, através da Santa Eucaristia que é celebrada, através da presença da Virgem Maria, da qual hoje nós a veneramos e a cultuamos, festejamos no título de Nossa Senhora de Fátima, através principalmente da palavra, mas sobretudo da Eucaristia, do corpo de Cristo que comungamos em nossa vida. Deus nos convida a fazer parte desta relação bonita. Sabe como isso é tão interessante que às vezes a gente não percebe? Quando a gente começa a missa, a gente começa fazendo a missa que sinal? O sinal da cruz, dizendo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E é na fórmula correta, tá? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Desde o início, Deus já nos convida a viver esta relação com Ele. Desde o início, Deus já nos quer cultivando esta relação de amor com Ele. Amados irmãos e irmãs, desejo a vocês, nesse tempo de festividade, que seja um tempo de oração, que seja um tempo de proximidade com Deus. Olhando para o exemplo da Virgem Maria, que vocês também possam buscar, cada um de nós possa buscar nos aproximar de Deus. Queremos ser bons discípulos, queremos estar sempre no caminho do Senhor, queremos amar o Senhor, aprendamos a seguir os seus mandamentos, aprendamos e acolhamos a sua orientação em nossa vida e não tenhamos medo de deixar que o seu Espírito possa agir em nós, para darmos testemunho dele em todos os momentos e em todos os lugares da nossa vida. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.